Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra, vamos primeiro ler o texto, depois iremos voltar para o tema, que se encontra em Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Quem quiser procurar na sua Bíblia, pode procurar, mas está exposto aqui. Pode ler aí, pode ler aqui. Diz assim a santa palavra de Deus: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as propriedades e bens, distribuiu a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo um pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar. Pai eterno, grandioso Deus, Tu és, Senhor, acima de tudo, um sinal de vida para nós. Da morte Tu nos trouxesses para a vida, e nós só podemos Te agradecer por isso. Pai, que possamos viver uma vida de quem está vivo na Tua presença, no nome de Jesus. Queridos irmãos, em determinada igreja, determinado pastor foi uma funerária e comprou um caixão. E antes de começar o culto, ele colocou o caixão na frente, aberto, e convidou um a um, princípio ele mesmo, para olhar naquele caixão o que tinha ali. As pessoas vinham, a grande maioria delas saíam tristes e iam sentar em seus lugares. Vieram os diáconos, os líderes, líder de mocidade, líder de louvor, liderança em geral da igreja, passavam por ali e ficavam constrangidos com o que viam. Sabe o que tinha dentro daquele caixão, irmãos? Um espelho enorme. Isso quer dizer que muitas vezes as nossas vidas estão mortas dentro de um caixão. As nossas vidas estão mortas dentro de um caixão. E é preciso, irmãos, tomarmos primeiro consciência de que está morto para Deus, não tem valor algum. Por isso que nós vamos estudar nessa manhã algumas características de uma igreja viva, de uma igreja que pulsa, de uma igreja alegre, de uma igreja que festeja. E eu gostaria de chamar a atenção de todos os que estão em casa,
os que estão aqui, os que estão atrás, os que estão na frente, para que levemos essa mensagem a sério em nossas vidas. Essa mensagem foi preparada com muito carinho, muita dedicação, crendo que a partir dela muitas pessoas poderão ter uma vida viva na presença do Senhor. Amém? Primeiro ponto. Primeiro, irmã, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam? Palavra de Deus, palavra de Jesus. O mundo da igreja primitiva era bem diferente do que o nosso mundo hoje. Quando a palavra de Deus era pregada, era ouvida com atenção. Os apóstolos eram valorizados. A palavra bíblica era a principal coisa no culto desta igreja. No culto desta igreja. O ensino apostólico, irmãos, era algo fundamental para a vida daqueles cristãos. Mas no nosso mundo, infelizmente, João, o nosso mundo, sem percebermos, parece que mudou do mundo moderno para o mundo pós-moderno, do mundo cristão para o mundo pós-cristão. No mundo cristão é valorizada a Bíblia, Deus, tudo que nós falamos é valorizado, mas no mundo pós-cristão não é. Não é. É a mesma coisa na modernidade. Na modernidade as pessoas ouviam a palavra e davam alguma atenção. Hoje, falar de Deus na universidade, falar de Cristo na universidade, falar de virgindade na universidade, qualquer uma dessas coisas que para nós é preciosa, é precioso, é alvo de chacota. É alvo de chacota. E nós sabemos disso. E nós sabemos disso. Alguém, irmã Miriam, certa vez falou algo, comentou algo importante. Quando a igreja se torna um centro de entretenimento, a alfabetização bíblica geralmente é uma das primeiras vítimas. Após os cultos, as pessoas voltam para casa com um sorrisão nos lábios, mas como vazio na sua vida. Mas como vazio na sua vida. Décadas atrás, Bia, o teólogo Franz Schaeffer escreveu: eis o grande desastre evangélico, negligenciar os crentes de defender a verdade com a verdade. Há apenas uma palavra para isso: acomodação. Acomodação. A igreja evangélica se acomodou um espírito do mundo em que ela vive. Um espírito do mundo em que ela vive. Amados, quando o teólogo diz aqui que temos que falar da verdade e defender a verdade, com a verdade é a palavra de Deus. Não é outra coisa senão a palavra de Deus. Não são as experiências místicas que existem, mas é com a palavra de Deus, é com a palavra do Senhor infalível que nós devemos defender a verdade do Senhor. O grande valor do mundo pós-moderno ou da era pós-cristã é não ter valor algum. Não existem valores absolutos. O critério moral não existe, foi trocado por critério nenhum. Por critério nenhum. E nós muitas vezes aceitamos isso. Amados, o mundo pós-moderno, moderno ou pós-cristão, não existe valor absoluto. Tudo é relativo. Tudo é relativo.
Depende como o homem vê. Depende como eu vejo. Depende como Silvana Paula vê. Ou seja, eu acho que foi bom. Não foi bom. Isso não é correto. O que diz que é bom, o que não é bom é a palavra de Deus. São as questões fundamentais do cristianismo que regem a nossa vida. Mas por que as pessoas aboliram isso? Porque a própria igreja foi cedendo aos poucos esse espaço para que o mundo pudesse ver dessa forma. O que o homem vê, sente e observa. A visão não é mais teológica do mundo, não é mais bíblica do mundo. A visão está centrada no homem, Jonatas, no homem, você, no homem e eu. Ou seja, nós somos os critérios para que a coisa possa ser certa ou ser errada. Mas nós sabemos que isso é desculpa a expressão, uma imbecilidade. Quem deve dizer o que está certo e o que está errado é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e não o que eu penso, Monteiro pensa, Zé Carlos pensa. A visão não é mais teológica, é antropológica do homem. Não depende mais de Deus, mas do homem. O que o homem vê, o que o homem sente e o que o homem observa. Isso é a verdade neste mundo pós-cristão, pós-moderno. Amados, a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Devemos voltar a ensinar em nossas igrejas a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, porque é dela que nós extraímos as verdades para as nossas vidas. Existe um princípio batista que a Bíblia é a nossa regra de quê? Fé e prática. Esse princípio tem que ser resgatado, irmãos, em nome de Jesus, tem que ser resgatado por nós. Nós não podemos aceitar viver num mundo onde a Bíblia é desvalorizada ao extremo, ao extremo. A ênfase na Bíblia, no estudo da Bíblia, sempre foi marca da igreja batista, ou da igreja evangélica, principalmente dos batistas. Não um estudo fundamentalista se apegando a picuinhas, nem um estudo liberal que não aceita os milagres de Deus como milagres de Deus. Não, um estudo bíblico, das verdades bíblicas contextualizadas no mundo em que vivemos. Queridos, para que os irmãos tenham uma ideia, esse capítulo 2 começa no versículo 1, claro, e o versículo 1 começa a dizer o que? Estavam reunidos em Pentecostes, num só lugar, de repente veio um vento do céu, encheu a casa, e todos começaram a falar em línguas, e muita gente de outros povos estava ali, começaram a ouvir a glorificação nas suas próprias línguas. Ou seja, naquele momento ali eles estão saindo do Pentecoste, do movimento espiritual de Deus naquele lugar, e naquela cidade, e naquele momento. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Estavam cheios do Espírito Santo de Deus, mas não achavam que precisavam viver sem o conhecimento dos mestres humanos. E os mestres humanos da época eram quem? Os apóstolos que Jesus escolheu e enviou para ensinar a sua igreja. Ele se assentava aos pés dos apóstolos, ansiosos para receber o ensino. E nisso perseveravam. E nisto perseveravam. Irmãos, irmão César, irmã Jacira, o Espírito Santo de Deus leva o povo de Deus a obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, eles se dedicavam à comunhão. Era uma igreja acolhedora. No ambiente cristão,
Só é possível quando se mantém relações corretas com Deus. Relações corretas com Deus. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Especialmente no tocante à santidade. O que eu fui ontem, eu quero ser melhor hoje. O que eu fui hoje, não quero ser igual amanhã. É santidade, é crescer no Senhor, é buscar a vida mais que eterna, é buscar a presença de Deus a partir de agora, para que venhamos desfrutar a eternidade com Deus. Mas se não buscamos a santidade hoje, como podemos viver de uma forma agradável com o Senhor na eternidade? Deus quer levar para a glória aqueles que se gloriam de tê-lo como Deus agora, na igreja de hoje, no mundo de hoje, nos desafios de hoje. No tocante à santidade, à pureza, há quantas pessoas que repetem os mesmos erros, assistem os mesmos filmes, se interessam pela mulher do outro, tem uma namorada, mas está interessado na outra. Isso não é ter uma vida pura, irmãos. Isso não é ter uma vida pura. Ter uma vida correta espiritualmente diante dele, diante do Senhor. Qualquer coisa, irmãos, irmão Davi, qualquer coisa, menos que isso, interrompem o meu relacionamento com Deus, relacionamento vertical. Quando o pecado, Gil, entra na igreja, o pecado do orgulho, do desejo de poder, da falta de consideração ao próximo, então perde-se a comunhão com o Pai. Perde-se a comunhão com o Pai. O nosso relacionamento por Deus é marcado pela cruz. Na horizontal, eu e Deus. Na vertical, eu e o próximo. É assim o relacionamento que eu tenho que ter na igreja. É através da cruz de Cristo, com Deus e com o próximo. Se com Deus vai mal, com o próximo também não vai bem. Não vai bem. Não vai bem. Queridos, é importante mantermos esse relacionamento bom com Deus, porque quando o pecado entra em nossas vidas, irmãos, quando o pecado entra em nossas vidas, vai nos destruindo aos poucos. O pecado não entra na sua vida de uma forma total. Você, aqui eu creio que ninguém tem entrado nisso, mas alguém que se prostitui e adultera com outra pessoa, aquilo começou no momento do adultério, ou quando você agride alguém, aquilo começou na hora da agressão? Não, irmãos. O inimigo vai colocando no nosso coração, na sua vida, pitadas para corroer o seu compromisso com Deus. E aí então vem a queda. Em qualquer pecado que venhamos a cometer, é sempre desta forma. É sempre desta forma. Por isso, como diz a palavra de Deus, a irmã Luzinifo gosta de falar também, cuidado com as raposinhas. Dele, cuidado com as raposinhas. Cuidado com as raposinhas. Verso 45, irmãos. Vendiam suas propriedades e bens, distribuía cada um conforme a sua necessidade. Encontramos aqui, irmãos, um cumprimento literal de uma palavra do Senhor Jesus, dita em Lucas. Lucas escreveu o Evangelho e agora escreve Atos dos Apóstolos. Eles se dedicavam à comunhão. Por favor, irmã, próximo é um texto. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que a ninguém se cabe, onde a ladrão algum chega perto, nenhuma traça destrói. É isso aqui, literalmente, que acontece aqui nessa igreja, uma igreja viva. Devemos olhar para frente, irmão, sim, para frente, no horizonte, mas temos retrovisores para olhar para trás. A base da igreja está atrás e na frente os desafios.
Como eu posso encarar os desafios se eu não me sustento com o que a palavra de Deus diz? Como, irmãos? Como, irmãos? Como, irmãos? Aqui se encontra uma sociedade não fundamentada na lei dos interesses próprios, nem na competição, mas sim na simpatia e no amor. Na simpatia e no amor. A venda não era obrigatória, mas era por amor cristão. Era por amor cristão. No capítulo 5 de Atos, aquele caso de Ananias e Safira. Enquanto o seu bem estava com eles, poderia viver com eles. Quando venderam, também poderia ficar com dinheiro. O problema foi que eles mentiram. Se foi R$1.000 que eles venderam aquele terreno, eles chegaram com R$500, ou seja, estavam mentindo do Senhor. O problema não foi ter vendido, o problema foi ter vendido e ter mentido ao Senhor. E ter mentido ao Senhor. Aí se cumpre a palavra do Senhor Jesus. Percebemos aqui que esses cristãos, a espiritualidade para eles era indissociável à responsabilidade cristã, ao cuidar dos irmãos. Eu sou espiritual não apenas quando eu me ponho à distância de todos e fico com a orelha na cabeça. Não, eu sou mais espiritual ainda quando eu participo do sofrimento do irmão, dando para ele aquilo que ele precisa e que eu posso dar. É isso, queridos. Mostra a espiritualidade, irmã Ângela, verdadeira nas nossas vidas. Em terceiro lugar, eles se dedicavam ao partir do pão. O Zeni colocou uma imagem muito interessante aí. Jesus dividindo o pão com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Os crentes comiam juntos, em grande alegria, porque as suas vidas haviam sido encontradas por Jesus, e havia agora propósito na vida deles, iriam servir ao Senhor. A vida deles agora tinha um destino certo, que era os céus com o Senhor Jesus. Irmãos, será que Jesus é o centro das nossas vidas? Nem das nossas, da minha e da sua. Olhe para dentro de você e faça uma análise da sua vida. Será que Jesus é a coisa mais importante da minha vida? É isso? Jesus é a pessoa mais importante da sua vida? Porque se não for, isso já é um passo para que você não seja alguém vivo na presença do Senhor. Interessante que eles faziam tudo isso, Cíntia, tendo Jesus como o seu Kyrios, o seu Senhor, mais do que o seu patrão no comércio, no correio, no banco, onde quer que você trabalhe, mais que o seu professor. Jesus é o seu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Nota-se que Jesus se tornou o centro da vida deles. Sem dúvidas, este é o segredo para essa intensidade de devoção. Nós só podemos ter essa intensidade de devoção quando cada vez mais compreendemos que Deus, que Jesus é o Senhor das nossas vidas, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha igreja, a quem eu devo responsabilidades, com quem eu tenho a maior das responsabilidades, que é adorar o Senhor, que é estar presente na casa do Senhor, que é estar adorando a Deus na nossa vida lá fora. Irmãos, temos que entender isso. Louvar não é apenas chegar aqui e cantar, não. Louvar é quando a gente chega em casa
Quando a gente sai para jogar bola, pai, sai para se divertir, sai para trabalhar, sai para assistir um filme, qualquer coisa que a gente faça na nossa vida diária, temos sempre que adorar a Deus com essas nossas atitudes. Sempre temos que adorar a Deus com essas nossas atitudes. O segredo da vida daquela igreja era o seu relacionamento com Jesus. O segredo de tanta devoção era ter intimidade com Jesus. Na minha versão diz: com alegria e sinceridade de coração. Melhorando essa versão, a palavra sincero, singeleza significa o quê? Era uma ideia de suavidade no solo, sem pedras, uma coisa singela. A ideia de aquele terreno ali não tem pedras. Aí passou o significado importante dessa singeleza, que é igualdade e unidade de caráter. Você não é um bipolar espiritual, não. Você é um homem íntegro diante de Deus. O que você faz, o que você pensa e o que você é, tem que ser diante de Deus. É óbvio que Deus olha para César, mas diz: César, você está muito fraco, César, você deveria melhorar. E essa é uma realidade que sempre temos que ter em nossa vida. A cada culto que participamos, irmãos, temos que reconhecer que somos pó, que somos borréia, que não somos nada, e que Deus é tudo, e que Deus é tudo, e que Deus é tudo. Amados, é preciso entender essas verdades da palavra de Deus. Se dedicavam ao partir do pão. Quarto, eles se dedicavam à oração. A oração. Podiam ser orações formais. 3:1 diz: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Em outras versões diz a hora nona, às 3 horas da tarde. Eles estavam subindo ali, já era a hora marcada para orar. Era uma coisa formal, era, mas eles iam participar. Como nas informais também. Nós temos cultos de oração, venha ao culto de oração, irmão. Ore em casa, ore no trabalho. Informalmente você também pode orar. Você também pode orar, mas não pode deixar de orar. Não pode deixar de orar. Não pode deixar de orar. Momentos determinados e espontâneos. Amados, a oração era o verdadeiro cerne da vida daqueles crentes. Eu não posso avaliar a sua vida de oração porque eu não estou com você diariamente. Eu só posso avaliar a minha e eu tenho que melhorar muito. Muito. Faça uma avaliação. Quanto tempo você dedica a Deus em oração por dia, Eliane? Quanto? Quanto, Dalvis? A oração era o cerne da vida daqueles crentes. Será que é a nossa? Irmãos, tem uma música que diz assim, Vila: a oração é alimento. Ou seja, eu tenho que comer desse alimento para me sustentar. Sem esse alimento eu vou ficar fraco, eu não vou conseguir fazer nada. Isso é verdade, irmãos, cantado pelaquela cantora. Isso é verdade, e nós não podemos negar. Eu tenho que comer Bíblia, comer oração, porque a minha vida, Zé Lopes, vai ser sustentada pela Bíblia e pela oração. Queridos, a oração foi integral daquela igreja, até para a expansão da igreja, que nós vamos falar daqui a pouco. A vitalidade da igreja era medida pela oração dos cristãos. A oração dos cristãos, eles mediam a vitalidade da igreja
por aqueles cristãos serem vivos, estavam ali orando, dependendo do Senhor, mesmo passando por tantas dificuldades, provações, limitações e mortes na sua família. Orar era a medida da vida daqueles cristãos. Se você fosse medir a sua vida pela oração ou as orações que você faz, que nota você mesmo daria à sua vida? Que nota você daria à sua vida? Quinta característica, eles se dedicavam à evangelização. Aqueles cristãos sabiam que iriam compartilhar com Cristo em breve da presença do Senhor e da imagem do Senhor. Por isso eles buscavam a cada dia parecer mais com Jesus. E não cessavam de louvar a Deus, adorando com as suas próprias vidas. Adorando com as suas próprias vidas. Aqueles primeiros cristãos não estavam preocupados apenas, isso é importante, mas apenas em estudar os pés dos apóstolos, em ter comunhão, em compartilhar os seus bens, ao ponto de esquecer o evangelismo. A evangelização, irmãos, era a primeira coisa na vida daquela igreja. Pois o Espírito Santo é um espírito missionário. A evangelização era e é prioridade na igreja. Ninguém vive para si próprio na igreja. Ninguém é cristão sem reproduzir frutos. Ninguém é cristão sem reproduzir frutos em sua vida. Repito, ninguém é cristão sem reproduzir frutos em sua vida. Estamos vivos por quê? Porque temos muitas vidas para salvar desse mundo de pecado em que nós vivemos. O único motivo é esse. Saulo está vivo, é porque Deus quer que ele salve pessoas deste mundo de pecado. O Espírito leva a igreja a testemunhar incessantemente. Quando você sente aquele ardor no coração, que você não consegue controlar, irmão Elias, é o Espírito Santo de Deus tocando no seu coração, no seu espírito, para que você vá lá e testemunhe e fale, e não aceite aquilo que estão dizendo. Irmãos, nós estamos vivendo num momento terrível para a vida da igreja e das igrejas cristãs. Por isso precisamos nos unir mais, trabalhar mais e depender muito mais do Senhor Jesus. O testemunho faz daquela igreja uma igreja que crescia como? Continuadamente. O texto diz que Deus acrescentava diariamente pessoas à vida daquela igreja. A igreja, irmãos, ela só é igreja quando ela é uma igreja missionária. E ser uma igreja missionária não é apenas ofertar para missões, é isso também. Mas uma igreja missionária é uma igreja que evangeliza aonde ela está. Aonde ela está. Esse texto do verso 47 que lemos, nos mostram algumas coisas que são vitais, verdadeiras para a nossa igreja hoje. Primeiro, é o Senhor Jesus que faz, acrescentava-lhes o Senhor diariamente. É Jesus que faz. Ele é o cabeça da igreja. Somente Ele tem o privilégio de admitir pessoas ou reprovar pessoas, dando-lhes salvação ou perdição. Vai depender da decisão que aquela pessoa tem durante a sua vida. Muitas vezes o nosso evangelismo tem sido cheio de autoconfiança. Eu vou evangelizar.
No domingo à tarde vou sair de casa em casa, batendo a porta, entregando folheto. Isso é uma coisa que se pode fazer, não vejo problema nisso. Mas muitas vezes o cara está assistindo um jogo em casa, aí bate um cristão à porta para entregar um folheto. Para mim não faz sentido, mas tudo bem. Até muitas vezes como triunfalismo, como que o mundo só pudesse ser salvo dependesse do homem. Não. Se esse homem não depende do maior evangelista, Jesus Cristo, não adianta nem ele sair. É até pecado ele sair sem orar e sem depender do Senhor. É até pecado se ele fizer isso. Temos que depender do Senhor. E Jesus faz algumas coisas importantes. Primeiro, ele acrescenta a igreja. Ele acrescenta aqueles que iam sendo o quê? Salvos. E olha só, ele salva e acrescenta o quê? A igreja. Ele salva e acrescenta a igreja, porque tem muita gente hoje não. Eu quero ser crente, eu sou crente, mas não sou de igreja. Qual é a sua igreja? Eu não sei, eu sou de todas as igrejas. Isso é inverídico, isso não é verdade. Isso é blefe. Você tem que ter uma igreja para você congregar e ser pastoreado, e receber mensagem, e ouvir mensagem, e orar, e louvar ao Senhor. Não faz sentido ficar em casa. Mesmo você que está me ouvindo ou me vendo agora por essa transmissão, não faz sentido ficar só em casa. É preciso ir à igreja. O Senhor tem coisas para você importantes. Portanto, irmã Ângela, irmã Rebeca, a igreja e a salvação são duas coisas que são indissociáveis. Ou seja, não posso separar. O salvo frequenta a igreja e a igreja é do salvo. Ou a gente pensa e entende isso, ou a gente vai viver, aqueles que vivem de uma forma morta diante do Senhor. De uma forma morta diante do Senhor. E o texto diz que não era uma atividade ocasional ou espontânea. Não se marcava uma conferência de aniversário para eu ter a responsabilidade de levar alguém para a igreja. Irmãos, a nossa evangelização é diária, a nossa adoração é diária, e nós temos cultos de evangelização no domingo à noite, louvor, evangelização ao Senhor. Por que esperar tudo para um final de semana lá em outubro? Que deve acontecer. Não estou dizendo que isso não deve acontecer, mas é diariamente. Dominicalmente eu tenho que trazer pessoas para ouvir a palavra, para perceber que o Deus que eu amo e vivo por Ele lá fora é importante, inclusive para ela, porque Deus tem um plano para cada pessoa. Queridos, essa igreja viva, que nós queremos ser, ela era a igreja composta de pessoas cheias do Espírito Santo, transbordando o Espírito Santo nas suas vidas. Mas enquanto não dedicarmos as nossas vidas 100% a Jesus, nós não podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eles eram tão cheios do Espírito Santo, isso era em que eles transbordavam o Espírito. Transbordavam o Espírito e atingia os moradores daquela região, daquela cidade. Será que somos assim? Será que eu sou assim? Será que você é assim? Será que a igreja é assim? Conclusão, irmão. Leiam isso devagar.
Aí chega a um ponto culminante da nossa mensagem. Essa palavra é para a igreja como um todo, mas é para você pessoalmente. Será que temos buscado na palavra de Deus resposta para as nossas vidas? Será que somos uma igreja que busca comunhão? Será que somos uma igreja em que podemos partir o pão? Será que somos uma igreja de oração? Será que somos uma igreja de evangelização? Essas são 5 características de uma igreja avivada, de uma igreja que vive para o Senhor. Quantos aqui acreditam que essa igreja vive para o Senhor? Vive para o Senhor? Não responda não, só pense: será que a minha vida é dedicada 100% a Jesus? Será que essas características que foram apresentadas pelo pastor da igreja nessa manhã são características que eu tenho contribuído para elas ou não tenho contribuído para elas? Meu irmão, minha irmã Dalvison, a palavra de Deus tem que falar as nossas vidas. A cada culto que a gente tem aqui, a gente tem que marcar lá: fui no culto da manhã, fui no culto. Não é isso, irmãos, não é isso que Deus quer. Israel fazia desgraça durante a semana, quando chegava no sábado ia sacrificar o cordeiro a Jesus. Jesus diz o quê? Que detestava esses cultos, porque não representavam a realidade do dia a dia deles. Amados, é a minha oração e o meu desejo, sinceramente, estou falando do fundo do meu coração, é que essa igreja seja uma igreja despertada, viva, avivada, não com gritos. Isso aí, quem quiser falar, fazer, quem não quiser não faz, isso não é o importante. Avivada no sentido de adorar a Deus com a vida. É esse tipo de que Deus quer da igreja, irmão Jonatas Luan, irmão Luciano, irmã Maria. Que a vida nossa seja uma expressão de adoração ao Senhor. Amém. Eu não sei vocês, mas vou me ajoelhar para agradecer a Deus por Ele ter prometido e cumprido hoje que eu poderia pregar essa palavra e Ele seria comigo. Toda a glória a Ele. Ele é o merecedor de toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Eu não sou merecedor de nada. Eu sou pecador como vocês. Estou aqui diante dele como pecador. Se você se sente pecador, falho, em nome de Jesus, nesse momento, se você tiver condições, se ajoelhe diante do Senhor. Se ajoelhe diante do Senhor. Senhor, nós te chamamos de Senhor, porque a Ti a nossa vida pertence, 100%. Por isso eu estou aqui, nesta manhã, agradecido, porque Tu estiveste comigo durante esse sermão. Mas eu te peço ainda mais, Senhor, ainda mais, Senhor, ainda mais, Senhor, que essa palavra tenha atingido corações e vidas nesta manhã. Oh Pai, nós queremos ser cristãos que amam a Tua palavra, que têm comunhão, que partem um pão, que ajuda as pessoas, que evangeliza com a vida. Oh Deus, tem misericórdia da nossa igreja, Pai. Tem
misericórdia de cada um de nós, Senhor. Ó Pai, ó Pai, ó Pai, Tu és um Deus que fostes ontem, és hoje e serás para sempre. Eles serviam um Deus a quem nós supostamente também queremos servir, Senhor. Ó Pai, aviva essa igreja, Pai. Quebra, Pai, espírito de divisão nessa igreja, Senhor. Ó Pai, divisão não é para a tua igreja tem que juntar pessoas, buscar pessoas, e como um povo teu, um povo santo, te adorar, Pai. Ó Deus, que a minha vida sirva para isso, que a vida dos irmãos que estão orando, pedindo isso agora, Tu possas ajudá-los, Senhor, para que possa ser uma vida de adoração a Ti, adoração verdadeira, de adoradores que Te louvam porque Te amam, porque Te adoram, porque Tu és maravilhoso. Ó Pai, venha ao encontro das nossas vidas. Eu Te peço, em nome de Jesus.